A principal cultura da segunda safra de Mato Grosso do Sul, o milho, está enfrentando uma das safras mais desafiadoras dos últimos anos. De acordo com dados da AproSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, do total de 2.200.000 hectares de área plantada, 1.100.000 hectares apresentam algum tipo de problema, seja por fatores climáticos ou por doenças e pragas. Ou seja, 53% das lavouras do estado estão afetadas de alguma forma. Em 750.000 hectares, a situação é considerada ruim, ou seja, quando estão previstas perdas significativas ou até mesmo irreversíveis. A gente teve 2 períodos expressivos de veranico aqui no estado, que foram entre março e abril e agora entre abril e maio. Então a gente teve algumas áreas que passaram por uma estiagem de até 30 dias. Esse fato ele causa um impacto negativo na nossa produção aqui do estado. Então a gente tem estimado que aproximadamente 720.000 hectares sofreram impactos negativos em relação à estiagem. Nós não temos ainda impactos muito grandes em relação à geada e nem temos previsão de geada agora para o mês de junho. Mas como a gente tem o atraso no plantio, é necessário que a gente siga monitorando o clima no próximo mês, no mês de julho também, para que a gente tenha uma resposta melhor do que vai de fato acontecer com a nossa produção. A região sul do estado é a mais preocupante, com 86% das lavouras afetadas. Destes, 48% das áreas plantadas são consideradas ruins e 38% regulares. Apenas 14% é avaliada como boa, ou seja, com plantas saudáveis e produtividade significativa. Destaque para o município de Glória de Dourados, onde apenas 5% das lavouras estão boas. Em Dourados, somente 15% das áreas plantadas são consideradas livres de problemas causados pelo clima ou doenças. Para reduzir os impactos, especialistas recomendam a rotação de culturas e o investimento em irrigação para o novo ciclo. A gente aqui está numa região com bastante recurso hídrico, né? Nosso sul do estado, principalmente aqui, que pega a bacia do rio Ivinhema, né? Congrega o rio Vacaria, rio Brilhante, rio Dourados, toda essa região toda. E a gente aqui produz água e manda para Itaipu. E Itaipu manda a conta de energia para nós. Então, está na hora do produtor ver essas questões, né? Às vezes a água dele está passando na porta da propriedade e ele perdendo a lavoura por seca. Quer dizer, é uma coisa assim que está na hora de começar a pensar um pouco mais sobre esse assunto. Em todo o estado, a produção deve atingir 11.400.000 toneladas, uma queda de 19%, com produtividade de 86 sacas por hectare, uma retração de 14%. Em valores, o estado terá uma perda de 5 bilhões e 500 mil reais. Momento desafiador para o produtor rural, que já enfrenta dificuldades para sanar dívidas. Como se não bastasse, houve redução nos incentivos para quem busca se prevenir. O seguro rural protege os produtores contra riscos, como as estiagens e outros eventos climáticos. A subvenção, que é uma ajuda financeira do governo para reduzir o custo dessa contratação, sofreu um corte de 17 milhões este ano, o que tem dificultado o acesso. Para quem estuda contratar o seguro, é importante considerar dicas para garantir uma cobertura adequada. O seguro agrícola ele é bem complexo. Para ele garantir o melhor uso, o que eu aconselho os clientes como advogado é contratar um profissional específico da área. Tenha um corretor de seguro. Porque o corretor de seguro ele sabe os prazos, ele sabe os detalhes da pólice, ele sabe quais são as melhores condições de seguro e principalmente ele sabe com relação ao que está acontecendo nos eventos climáticos, como informar para a seguradora de uma forma que se você tiver algum problema judicial, você tenha já a documentação necessária para convencer o juiz que a sua posição é a correta. Então, este profissional é essencial na vida de um produtor que quer
que quer ter um pouco menos de dor de cabeça quando ele tem um problema que ele precisa da seguradora. Grande parte dos prejuízos causados pelo clima estão relacionados aos atrasos no plantio, que vem desde a primeira safra do ano, a da soja. Ao todo, 40% da área de milho foi plantada fora da janela ideal. Esses e outros fatores devem ser considerados no planejamento da próxima colheita. Para as próximas safras, é importante que os produtores se mantenham atentos ao zoneamento de risco climático, que escolham as sementes ideais para suas áreas, que mantenham as boas práticas de conservação de solo e água nas suas áreas, façam um plantio em nível, que tenham uma boa cobertura, minimizar os possíveis impactos negativos que possam vir a acontecer em relação à sua produção.